Estamos em batalha, estamos em guerra. E eu estou falando de guerra espiritual, de uma guerra invisível, que com os olhos carnais não se vê. Essa é uma guerra de forma espiritual, aonde as dimensões espiritual têm se abrido portais e opressões malignas têm vindo sobre a terra. Eu tenho alertado muito, mas as pessoas que não têm discernimento espiritual, pessoas que não têm entendimento espiritual, elas não conseguem compreender o que os olhos dela não podem ver. Mas as pessoas que vivem uma vida segundo a vontade de Deus, o Senhor lhe dá autoridade. O Senhor lhe dá autoridade no mundo espiritual. E eu não estou falando aqueles que vivem de qualquer maneira, mas aqueles que vivem uma vida segundo a vontade de Deus. O Senhor dá autoridade no mundo espiritual. E não só isso, os olhos dessas pessoas são abertos espiritualmente. Esses 3 dias que eu fiquei sem gravar, a opressão na minha casa foi grande demais. O diabo se levantou furiosamente. Eu passei a noite toda acordada com a minha filha, sendo perturbada por pressão maligna. Ela gritava a noite toda e tinha muito medo e não conseguia dormir. Eu orei e eu dizia: Senhor, eu sou tua serva. Por que eu tenho que passar por tudo isso? E o Espírito Santo me dizia: minha serva, os meus planos não é os teus. O modo que eu ajo não é o modo dos humanos. Eu tenho propósito e eu estou trabalhando na tua casa. Eu estou movendo as estruturas da tua casa, porque eu vou te usar poderosamente. A forma que eu irei te usar será tão grande, minha serva, que o inimigo está se levantando. E quando você vê que a tua casa está sendo incomodada por as opressões malignas, não tema. Significa que você está indo pela estrada certa. Porque o diabo não incomoda aqueles que não incomodam o inferno. O diabo não vai incomodar quem ele acha que não vai fazer estrago nos planos deles. O diabo vai incomodar aqueles que ele sabe que vai dar trabalho. E você já está incomodando o inferno com esse ministério. Eu fiquei muito angustiada porque para uma mãe ver a sua filha sendo oprimida por opressão maligna é doloroso. A minha filhinha, ela só tem 5 anos e ela gritava desesperadamente e isso demorou mais ou menos quase 1 hora. Ela gritava muito e parecia que ela estava vendo algo de forma espiritual, algo que eu compreendia, mas o meu esposo, não sendo um homem de Deus, ele não compreendia. E o meu esposo queria resolver aquela situação de forma carnal. Eu disse: fica longe, porque eu sei o que está acontecendo, mas você não tem espiritualidade para compreender o sobrenatural. A minha batalha é grande demais. E o Espírito Santo começou a me dizer assim: minha serva, o que está acontecendo é para que o teu esposo compreenda que eu ainda dou autoridade aos meus servos. Então eu coloquei a mão na cabeça da minha filha e eu repreendi aquela opressão maligna. E ali a minha filha parou de gritar, ela se adormentou e o meu esposo ficou sem entender, porque a perseguição da minha vida tem sido muito grande, né? Eu sirvo ao Senhor, mas o meu esposo ainda não se converteu.
Então, a minha batalha, as batalhas que eu tenho que passar são grandes, porque eu tenho não só que buscar Deus, mas eu também tenho que interceder pelo meu esposo em oração, para que o Senhor possa fazer a obra. Eu intercedo em favor dos meus filhos, para que não haja legalidade e nem espaço para as opressões malignas oprimir. Porque, como eu já falei em outros vídeos, os demônios, as autoridades das trevas precisam de uma legalidade para atuar na vida de alguém. As opressões malignas não atuam sem autoridade. Então, eu fiquei muito triste, porque minha filha gritava e ela dizia que estava vendo algo. O meu esposo está começando a amolecer o seu coração, porque essa não é a primeira vez. Então eu quero que as pessoas compreendam que quando você serve a Deus, vive uma vida em retidão e as opressões malignas vêm sobre ti, é a provação que nós precisamos passar para nos fortalecer no Senhor, para ser dependente de Deus e do Espírito Santo. Eu sou totalmente dependente e eu não faço nada segundo a minha vontade. Tudo o que faço é com direcionamento do Espírito Santo. Eu estou falando isso porque tem muita gente que passa por lutas e batalhas espirituais e elas não compreendem porque é algo de forma espiritual. O mundo espiritual é real, mas as pessoas não conseguem ver nem entender o que acontece no mundo espiritual porque elas não têm discernimento. Precisamos ter discernimento para compreender o sobrenatural. Aleluia. Deus seja louvado. Essa é uma reflexão para que muitas pessoas venham se despertar para que o que está acontecendo na vida delas e tentar compreender se é algo de sobrenatural, se é qualquer opressão maligna. Eu tenho enfatizado muito, eu tenho o dom de discernimento e o meu ministério é um ministério muito poderoso porque é um ministério de libertação. Libertação é expulsar demônios. Quem tem essa autoridade no mundo espiritual tem um discernimento muito grande de espírito, para que as pessoas possam compreender o sobrenatural no mundo espiritual. Tenho intercedido muito em favor das pessoas, crianças e jovens, pois têm sido aqueles mais afetados pelas opressões malignas, pois são aqueles mais sensíveis. E a Bíblia diz que por falta de conhecimento o seu povo é destruído e por culpa pelos pecados dos pais paga os filhos. Então, muitas vezes os pais da legalidade e os filhos são atingidos por essas opressões malignas e eles não compreendem porque não têm conhecimento do mundo espiritual. Deus seja louvado. Essa é uma palavra de conhecimento. Toma posse dela, venha buscar Deus em oração, porque a chave da vitória é oração, arrependimento. Aleluia. Deus seja louvado.